Meus queridos amigos, que Jesus nos ampare e permita aos bons espíritos nos subsidiarem dos recursos para o estudo de hoje, para que possamos errar o mínimo possível e acertarmos o máximo. O nosso tema hoje: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo do Evangelho está contido especialmente nos capítulos 6 e 8 de Mateus e nos capítulos 14 e 21 de Lucas, onde os apóstolos registram os ensinamentos de Jesus. Quando se diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, na verdade é um ensinamento sobre a filantropia, a benevolência modesta. Naqueles idos tempos do farisaísmo, havia sim certos costumes dos judeus, por exemplo, de longas orações em praça pública, porque aquilo trazia louvores públicos ao praticante. E também aqueles que faziam doações aos pobres e que usavam um instrumento, algo parecido com uma trombeta. Daí a origem da expressão trombetear o bem feito. Então, o objetivo de Jesus nesses ensinamentos é nos passar a humildade. Os estudos do Evangelho, eles são belíssimos. Considero mesmo oportuníssimo esse estudo hoje dos capítulos citados pelos evangelistas. Então, como ensinava Jesus, a benevolência deve ser modesta. O cristão deve fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. É o bem pelo bem. Quando a gente faz um bem e depois a gente reconhece que fez esse bem, sentimos uma alegria íntima pelo prazer de fazer o bem. Não estamos, nos nossos ensinamentos espíritas, cogitando dos aplausos do mundo. Queremos ter a nossa consciência em paz, de que fizemos tudo que foi possível, ou tentamos fazer o máximo, o bem, sem olhar a quem. É o bem pelo bem, a alegria do bem. Porque aqueles que pensam o contrário, infelizmente, é a maior parte da nossa humanidade, porque se não for, a Terra não seria um planeta de provas e expiações. Já seria um mundo de regeneração. Seria um mundo feliz, um mundo ditoso, para usar a escala passada pelo Espírito da Verdade, Allan Kardec, que consta do capítulo A Evolução dos Mundos, nos ensinamentos do Espírito da Verdade. Mundos ditosos. Nós chegaremos lá, amigos. Nós chegaremos lá. O planeta terrestre chegará a ser um mundo ditoso. Isso nós olhamos, parece impossível pelas circunstâncias atuais, mas chegaremos lá. Tenhamos fé, tenhamos bom ânimo que a Terra vai alcançar seus objetivos. Quando alguém fala assim, o fim do mundo, que vai vir um meteoro destruir a Terra, isso é balela, isso é tolice. Muito válido lá em Beverly Hills, ou em Hollywood, mas não aqui em São Paulo. Somente aqui em Moema o mundo não vai se acabar tão cedo.
Contam os evangelistas que Jesus descera do monte, acompanhado pelos discípulos e cercado de uma grande multidão. Vejam, amigos, cada etapa do Evangelho é um ensino extraordinário. Nós olhamos até mesmo no nosso meio espírita. Jesus desce do monte até aquele recinto, amigo, e nós não vimos a multidão. O que aquela multidão estava faminta? Nós estávamos lá, nós achamos, aquele povo daquela época, éramos nós, naquela época, com uma outra indumentária física, com uma outra denominação, com uma outra linguagem, com uma outra nacionalidade, com uma outra raça, mas era o mesmo espírito humano, buscando o Cristo pelo que ele podia de dar de socorro material aos homens que sofrem. Isso é um planeta de provas, expiações. Nunca vi definição mais sábia dada pelos Espíritos. Então, já naquela época, íamos nós atrás de Jesus, buscando alívio. Jesus não prometeu cura. Vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus prometeu alívio. Então, embaixo desse teto aqui, Jesus continua prodigalizando alívio para as nossas almas. Mas há aqueles que se interessam pelo domínio da sua evolução cósmica. Meus amigos, é um instante importantíssimo. Hoje aqui na Terra, nós festejamos aniversário de casamento, seu aniversário natalício. Vai chegar uma época que nós vamos festejar o instante glorioso em que assumimos a nossa evolução. Até aqui, Deus, na sua sabedoria e misericórdia, nos deu uma louvável irmã, que nós tanto detestamos, mas dela muito dependemos, chama-se a dor. Ela é aquele arrastão que vai nos empurrando para frente, para ajustarmos os nossos espíritos a novas dimensões espirituais. Porque, meus amigos, é bom irmos aos poucos resgatando os nossos débitos passados, em lugar de levá-los para frente. Mas vai chegar um momento em que nós vamos dizer assim: minha irmãzinha Dor, beijo-lhe as mãos, obrigado por me ter trazido até aqui. A partir de agora, assuma a evolução. É o nosso natalício cósmico, quando o nosso espírito nasce para a consciência cósmica. Então aquela multidão chorosa ali aos pés de Jesus, um leproso saiu da multidão e disse: Senhor, se tu quiseres, podes me curar, Senhor. Ele disse: eu quero. E tocou no homem, e ele imediatamente ficou limpo da sua lepra. Jesus o chamou em particular e disse: mas não vás contar isso a ninguém, a quem quer que seja, para repetir o Evangelho literalmente, mas vai e dá o teu sacrifício ao templo, como o costume da época. Então Jesus mostrou uma nova lição para nós: fazer o bem sem ostentação. Jesus curou, meus amigos. Nós conhecemos, convivemos, trabalhamos no movimento espírita, no leprosário. Reconhecemos a dor superlativa daqueles irmãos. Não é fácil. Aquelas criaturas que iam aos poucos tendo seus membros minados pela enfermidade, carcomidos, eles perdiam as pálpebras e ficavam cegos, as suas mãos encolhiam, manchas terríveis iam destruindo o seu organismo, uma experiência dolorosíssima, e alguém lhe toca e você fica curado.
que alegria, que felicidade para aquele espírito, não é isso? Então Jesus chamou a nossa atenção para o bem com humildade, com silêncio. Sabe por quê, amigos? Porque nós não podemos esperar o louvor dos homens. Deus está vendo. Jesus nos chamou a atenção. Não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba. E quando nós fazemos algo de bom, por mínimo que seja, um bem pequenininho, assim como um minúsculo inseto, Deus está presente, vendo a nossa nobreza de intenção. Então saiu aquele leproso radiante de alegria. E dá para a gente imaginar. Conhecemos de perto a vida do Janseniano, que nem com as sulfonas conseguiam, ao menos, atenuar os seus sofrimentos. E ali havia uma casa espírita. Havia um salão rústico, um telheiro, e aquelas pessoas não podiam sentar-se em cadeiras como nós sentamos aqui. Eles se sentavam no chão. Então era para nós uma experiência que toca o fundo da nossa alma até os dias de hoje, até o extremo do nosso sentimento. E ver 200 criaturas deitadas no chão, sentadas, acocoradas, verdadeiros monstros físicos, para ouvirem a nossa voz falar de Jesus, meus amigos. E quantas vezes contamos para aqueles irmãos essa passagem citada pelo apóstolo. E eles choravam de felicidade, de alegria. Nós não tínhamos dinheiro, nem posses, nem patrimônios para levar venturas financeiras, materiais, sociais àqueles companheiros. Mas lembrávamos as lições de Jesus para seus corações. E muitos desses espíritos não nos esqueceram e nos trazem hoje. Alguns deles nos assustam com as suas mãos safirinas, seus rostos iluminados, seus corações felizes, porque suportaram a prova até o fim. E nos trazem dulcíssimas lembranças que tocam fundamente a nossa alma. Jesus nos advertiu também quando fôssemos dar um jantar, que era costume na época. Dizia ele: não convidemos os parentes, os amigos, todas aquelas pessoas ricas, porque elas podem nos retribuir em jantares talvez mais suntuosos, mais belos para o nosso gáudio, e depois chamar nas vias públicas os mendigos, os coxos, os cegos, os mudos, para que eles venham participar à mesa. Meus amigos, nós precisamos entender que a linguagem de Jesus era sempre figurada. Não nos cabe, por exemplo, fazermos uma festa, um aniversário, um casamento, e convidarmos os mendigos da rua numa interpretação literal ao ensinamento de Jesus. O que o Mestre queria nos passar nesse ensinamento? Para que nós, ao oferecermos alguma coisa a alguém, não fazermos esperando um retorno, uma recíproca. Todos nós, quantas vezes já amargamos ter feito o bem e não termos sido reconhecidos pelo bem feito? Mas isso é ótimo. Deus nos põe à prova. Quantas vezes ajudamos uma pessoa e essa pessoa acaba nos furtando? São provas.
Meus amigos, o planeta terrestre é um mundo de provas e expiações. São provas. Mas nem por isso devemos perder a alegria de servir. Então, quando formos dar um jantar, como dizia Jesus, convidemos os coxos, os cegos, os surdos, os mudos, os aleijados, os mendigos da rua, simbolicamente. Não vamos fazer isso fisicamente. Se nós temos a reunião de amigos em casa, o fazemos por fraternidade, por alegria, pela felicidade em reunir almas amigas para um momento de consagração. O terceiro capítulo que Jesus nos apresenta pela pena do evangelista é aquela passagem em que Jesus vai com os apóstolos até o templo de Jerusalém e ele ficou à frente do gasofilácio. É até uma expressão difícil, né? O gasofilácio era assim como uma grande bacia de pedra. E as pessoas ali vinham chegando e depositavam seus donativos. As pessoas do povo colocavam pequenos ou médios donativos. E aqui e ali chegava trombeteando um fariseu muito rico e depositava um grande valor, e aquilo era recebido festivamente, muito especialmente pelos religiosos da época. Porque em todas as histórias, em todas as épocas da humanidade, a história nos narra a ambição dos religiosos pelos valores terrenos. Falam muito do céu, mas com os pés bem fincados no ouro terrestre. Meus amigos, lembremos-nos bem daquela igreja do caminho fundada pelos apóstolos. Era exatamente como os centros espíritas de hoje. Ali os apóstolos se reuniam para orar pelos doentes, pelos coxos, pelos cegos, impondo-lhes as mãos. Ouvia-se nas paredes os fenômenos de voz direta. Talvez muitos companheiros aqui não tiveram esta oportunidade, que tanto convivemos num passado mediúnico. Os centros espíritas são assim. Aqui não se cogita de valores. Aqui não consta na parede, a nossa conta corrente é número tal, dígito tal, banco tal. Os espíritas, quando dizem que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que é mesmo. Aqui mesmo, sob este teto, falamos as experiências do irmão Tobias, aquele grupo do cristianismo primitivo que se reunia numa gruta, cujos fenômenos espirituais eram extraordinários. As pessoas vinham carregadas em padiolas e saíam andando. Ali não se pedia, nem se esperava nada de ninguém. Graças a Deus. Aí Jesus observa que entra uma mulher paupérrima, quase uma mendiga. E ela coloca no gasofilácio 2 moedinhas, que na moeda de hoje lembraria a moedinha de 1 centavo. Se alguém olhar no chão uma moeda de 1 centavo, não vai nem arriscar a sua coluna vertebral para se curvar e pegar a moedinha. Dá um chute, se joga bem para longe. E aquela mulher colocou 2 moedinhas, na nossa linguagem, de 1 centavo. Jesus chamou a atenção dos apóstolos e deixou para a posteridade, meus amigos, uma lição imortal, que mesmo nós espíritas não conseguimos ainda extrair toda a substância, espremer todo o suco desta fruta majestosa, desse ensinamento de Jesus.
que pretendemos nessa noite, com a lembrança daqueles rancenianos que nos trazem o seu carinho nesta noite e que nos toca muito o coração. Eu peço desculpas aos amigos por nos envolvermos nesta emoção. Então disse Jesus, esta mulher, ela deu mais que todos os que doaram neste dia, porque ela deu o seu último centavo, as suas 2 únicas moedas para o seu sustento. Os outros deram em abundância dos que lhe sobram, enquanto ela deu o que lhe falta. E deixou para todos nós uma lição extraordinária. Nós fizemos parte de um centro espírita, como expositores, num passado remoto. Era uma área em que havia uma maré, linguagem local, em que a prefeitura fez um muro de arrimo e ficou um terreno grande, assim, abandonado. E terreno grande, abandonado, o que acontece? A miséria humana vai fazendo seus barracos. Surgiu ali um bairro enorme. Ao tempo da construção da capital federal, por isso os amigos veem como é boa a minha memória, está buscando lembranças de uma época remota, e deram o nome àquele bairro de Brasília Teimosa. Tal a semelhança, entre aspas, com a capital federal em construção na época. E ali nasceu um centro espírita. Era um centro espírita em que as tábuas, como o pessoal não tinha dinheiro, botava a tábua, um espaço, outra tábua. Então a gente estava falando da tribuna, olhava o público, olhava do lado de fora também. As pessoas que não queriam ouvir a mensagem espírita, mas não queriam entrar no centro espírita por algum motivo. Então ali campeava a miséria, a necessidade. E como ajudar toda aquela gente? Nem todo o dinheiro do seu Bill Gates daria para isso. E de outros magnatas terrestres. Então nós tivemos uma feliz ideia ao lermos neste capítulo os infortúnios ocultos. Página do Evangelho segundo o Espiritismo, que este sim é o autêntico Evangelho. Algumas pessoas dizem, mas não é o Evangelho. Todo o Evangelho é segundo Mateus, é segundo Lucas, é segundo João, segundo Marcos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho segundo o Cristo, que inspirou e mandou seu Par, o Espírito Verdade, para trazer à Terra o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra autêntica do cristianismo do Cristo e não dos seus religiosos dogmáticos. Então, meus amigos, ali nós temos uma página, os infortúnios ocultos. Então formamos um grupo, que a princípio eram 5 pessoas, depois 10, 20, 50. E era um grupo que indicava aquele necessitado, mas não falso necessitado, porque as pessoas gostam de servir, gostam de ajudar, mas temem serem exploradas por falsos necessitados. Então eram os elementos do grupo que indicavam aquilo que nós aprendemos a chamar de pobreza envergonhada. Que somos nós aqui. Se nós caíssemos no ostracismo, numa dificuldade terrível, morreríamos de fome, mas não teríamos coragem de estender as mãos a terceiros. Porque é a nossa formação íntima. Não somos mendigos profissionais. Encararíamos a morte. Então, ali naquele grupo do infortúnio oculto, alguém diria, tem essa família aqui, que hoje não jantou, nem comerá nada amanhã. Então, nós nos cotizarmos, quem podia dava alguma coisa mais poupuda, outro dava um bombril, um pedaço de sabão, mas aquilo junto
socorri aquela família por uma semana. Era um infortúnio oculto. Não atendíamos mais aos mendigos de profissão, mas àqueles que têm vergonha de pedir ajuda. Então, meus amigos, o Centro Espírita resolveu o problema de uma forma magistral. E passamos a divulgar com os amigos. Quem quisesse, podia trazer seus amigos. E a gente vê, aprende como o brasileiro é generoso realmente. E naquele grande favelão, havia bandidos. Ou penso que não. Havia traficante. Havia homicida, havia assaltante, até rimona. E esses homens traziam também alguma coisa. Fantástico. Nós sabíamos quem eram eles. Que não nos importunavam. O nosso grupo espírita fez trabalho na favela da Rocinha durante anos. Nunca fomos incomodados por ninguém. Muito ao contrário. Que ninguém engolisse com aqueles espíritas, onde tínhamos um companheiro que incorporava um médico alemão e se alterava completamente. E no meio dos barracos, na via pública, atendíamos os sofredores que chegavam aos magotes, que são todos os doentes do mundo. O Espiritismo acolhe sem outro objetivo que não seja aquele alívio que Jesus prometeu. Então, meus amigos, este ensinamento do óbolo da viúva traz uma expressão de espiritualidade que nós precisamos enxergar. Quantas vezes nós ficamos assim, matutando com os nossos botões, viajando? Ah, se eu te ganhasse um fogo, você já pensava? Se lá o rei da Arábia Saudita resolvesse me mandar o dinheiro de um ano de petróleo aqui para mim, puxa vida, $1 trilhão. Puxa, quanto bem eu faria à humanidade. Não haveria no meu bairro mais um mendigo, acabaria com todos. E vai por aí. É aquela ideia de nós darmos um pouco daquele muito que nos sobra, mas reservando para o nosso gáudio a maior parte. Meus amigos, essa é a grande lição do Cristo que nós não chegamos ainda. Vejam só. O que quereria dizer ao chamar a nossa atenção o Cristo com aquela moedinha da viúva, o óbolo da viúva? Eu vou relembrar um anúncio que saiu no Times quando começaram as experiências de transplante de córnea. Era uma hipótese no começo. Então, um bilhardário americano ofereceu no anúncio do Times que daria 10% da sua fortuna para que ele desse as córneas, para que ele voltasse a enxergar. Ele continuou cego, meus amigos. Então, as nossas córneas são bilhardárias em dólar. E as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, os nossos ouvidos, quanto vale? Nem todo o dinheiro da terra valem as nossas mãos e os nossos pés. Então nós somos muito ricos. Temos todos os patrimônios do mundo que a natureza nos deu, sem o custo de um vintém. Então, meus amigos, o Pai Celestial, a inteligência cósmica, precisa ver nós fazermos grandes... eu vou construir, se eu ganhar $1 trilhão, eu vou construir um grande hospital para os pobres. Não é você que vai construir, são os pedreiros, são os terapeutas que vão operar o hospital, então você não vai fazer coisa nenhuma. Apenas dê um pouco do muito que lhe sobra. Deus precisa disso. Nós temos a possibilidade de fazermos as pequeninas coisas. Muitas pessoas transladam a fortuna
fortuna para a mediunidade. Ah, se eu tivesse uma mediunidade, dissesse, mesa, levanta, voa aqui nessa sala, como se mediunidade fosse espetáculo circense. Então é importante não termos uma grande mediunidade, porque por mais pequenininha que seja, ela pode ser útil. Tem aquela mediunidade de pôr água nos copinhos, tem aquela mediunidade de fechar a porta, de distribuir um papelório com uma mensagem, de dizer um bom dia. Como hoje eu desci no elevador do meu prédio e disse bom dia a um vizinho que não respondeu. Graças a Deus. Aí eu saí à rua, aí veio uma moça e perguntou, o senhor sabe onde tem uma porção de loja de sapato? Meu bem, é ali, 2 quadras à frente. Aí eu agradeci a Deus. Eu recebi uma dádiva celeste, inovidável, irresgatável, de dar uma informação a uma pessoa que procurava um endereço. No templo espírita, meus amigos, sobra oportunidade de trabalho. Também, como lá nos tempos do Cristo, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, meus queridos amigos, por menor seja a nossa mediunidade, ela é o óvulo da viúva. Nós podemos fazer milhões de coisas, não deixando um calçado na sala, botando o prato na pia da cozinha, lavando um copo que usamos, e tantas outras coisas miúdas. Ou será que a inteligência que controla todo o universo está esquecida disso? Se há um fio da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba, imagina as pequenas coisas que nós podemos fazer. Então, meu querido amigo que me ouve nessa noite, não espere as grandes oportunidades. Provavelmente elas não virão. As grandes fortunas também não. Porque elas seriam extemporâneas. Termos uma fortuna na mão hoje não nos ajudaria a estar aqui nessa sala, ouvindo falar das lições de Jesus. Com certeza. Nós estaríamos muito longe, na Baviera, em Cancún, em Paris, deleitando-nos no Scala de Milão, quem sabe? E aqui estamos aprendendo com o Cristo, com o Mestre. Não desperdiçarmos os óvulos da viúva, que são as pequeninas coisas, um sorriso, um afago, um bom dia, um ente querido. Quer uma boa lembrança? Domingo agora é o Dia das Mães. Dê um beijo em sua mãe. Em especial, aquela mãe que já demandou a pátria espiritual e que está muito mais feliz com a nossa presença embaixo desse teto do que nas casas finas de repasto. Meus amigos, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê a sua paz.